Ele matou 1000 homens com um osso de burro. Arrancou portões de cidade com as próprias mãos. Era invencível. Mas uma única pergunta destruiu tudo. Qual é o segredo da sua força? Essa pergunta foi feita 4 vezes. Nas 3 primeiras, ele mentiu. Na quarta, ele disse a verdade. E perdeu T-U-D-O. Sabe o que é mais assustador? Ele sabia que ela o estava traindo. Ele sabia que ela estava sendo paga para destruí-lo. Mas continuou voltando. Por quê? Porque o homem mais forte do mundo tinha uma fraqueza que nenhum músculo podia proteger. Ele era viciado em ser desejado. Antes de você julgar Sansão, preciso te contar a história completa. Não a versão de escola dominical. A real. A que ninguém conta, porque é brutal demais. Isto não é uma história bíblica comum. É um thriller psicológico de 3.000 anos que explica por que pessoas fortes fazem escolhas fracas. E no final, você vai entender por que esta história está sendo contada agora, em 2025. Prepare-se, porque quando você descobrir o que realmente aconteceu nos últimos minutos de vida de Sansão, você nunca mais vai ler essa história da mesma forma. Vamos começar pelo momento em que tudo começou a desmoronar. Seu filho nunca poderá cortar o cabelo. Ele será nazareno desde o ventre. Imagine crescer sabendo que você é diferente, que uma promessa foi feita antes mesmo de você nascer, que você foi escolhido para libertar seu povo. Sansão nunca pediu para ser especial, mas a força veio, e com ela, a solidão. Quando ele tinha 7 anos, durante uma brincadeira, empurrou outro menino. O menino burro, 3 metros, e quebrou o braço. Os pais de Sansão o proibiram de brincar com outras crianças. Aos 12, durante a colheita, ele carregou sozinho o que 10 homens levavam. Os adultos pararam de trabalhar só para assistir. Ele viu o medo nos olhos deles. Medo e admiração. Sempre juntos, sempre distantes. Aos 20, Sansão era uma lenda isolada, fisicamente imbatível, emocionalmente faminto. Então ele a viu. Uma mulher filisteia, Intina, inimiga de seu povo, proibida por sua religião. Mas pela primeira vez na vida, alguém o olhou sem medo. Ela o olhou com desejo. Quero me casar com ela, ele disse aos pais. Filho, existem mulheres entre nosso próprio povo. Por que uma filisteia? Sansão não sabia explicar, mas a verdade era simples. Ela foi a primeira pessoa que o fez se sentir normal, desejado como homem, não temido como monstro. O casamento foi marcado, mas no caminho para Tina, Umle o atacou. Aqui está o que os textos antigos não enfatizam. Sansão rasgou o leão ao meio, com as mãos nuas. Não foi uma luta, foi uma explosão de poder sobrenatural. Ele não contou para ninguém. Pela primeira vez, teve medo de si mesmo. Dias depois, voltando pelo mesmo caminho, viu algo bizarro. O corpo do leão estava cheio de abelhas. Elas tinham feito uma colmeia dentro do cadáver. Havia mel no corpo morto. Sansão comeu o mel e criou um enigma. Do que come, saiu comida. Do forte, saiu doçura. Na festa de casamento, apostou com 30 filisteus. Se adivinhassem o enigma em 7 dias, ele daria 30 roupas finas. Se não adivinhassem, eles dariam 30 roupas a ele. Impossível adivinhar, certo? Mas ele não contava com uma coisa. Sua noiva trabalhava para o outro lado. Por 7 dias ela chorou, manipulou, seduziu. Se você me amasse de verdade, me contaria o segredo nos 7 grados dia cansado da manipulação emocional. Ele contou. Ela correu para os filisteus. Quando eles responderam o enigma, Sansão soube. Ele olhou para sua noiva e disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam descoberto o meu enigma. Ele a chamou de novilha, de ferramenta usada contra ele. O que ele fez em seguida mostra como dor emocional em um homem forte se transforma em violência. Foi até
Asquelon, 48 quilômetros de distância, matou 30 homens, pegou suas roupas e pagou a aposta. Depois, simplesmente foi embora. Sua esposa foi dada ao padrinho de casamento. Lição 1. Quando você entrega seu segredo para alguém que não merece confiança, você não perde apenas o segredo. Você perde sua dignidade. Mas a história de vingança estava só começando. Desta vez serei inocente quando me vingar dos filisteus. Meses depois, Sansão resolveu voltar. Talvez com saudade, talvez com a esperança de recomeçar, ele levou um cabrito como presente de reconciliação. Vim ver minha esposa, ele disse ao sogro. A resposta destruiu algo dentro dele. Achei que você a odiava, então a dei ao seu amigo. Mas tenho uma filha mais nova, ela é mais bonita. Pegue ela. Sansão foi trocado. Substituído. Como se fosse descartável. Você já sentiu isso? Aquele momento em que percebe que nunca foi levado a sério. Que era apenas conveniente até não ser mais. Sans o sentiu. E o que acontece quando um homem com poder ilimitado se sente impotente emocionalmente? Ele encontra alvos onde possa exercer controle. Sansão capturou 300 raposas. Amarrou tochas nas caudas delas. Soltou nos campos dos filisteus. Queimou tudo, plantações, vinhedos, olivais. A economia inteira de Tina foi destruída em uma noite. Os filisteus ficaram furiosos. Quem fez isso? Sansão. Porque o sogro dele deu a esposa dele para outro homem. A resposta dos filisteus foi brutal. Queimaram vivos o sogro e a ex-esposa de Sansão. Eles tentaram resolver violência com mais violência. Pensaram que isso acalmaria Sansão. Foi o oposto. Já que vocês fizeram isso, Sansão declarou: só pararei quando me vingar de vocês. O massacre foi indescritível. O texto bíblico diz: feriu-os com grande matança. Depois, ele foi para uma caverna em Etã. Mas aqui a história dá uma virada que ninguém espera. Os filisteus invadiram Judá. 3.000 soldados. Entreguem Sansão, ou destruímos todos vocês. E sabe o que o próprio povo de Sansão fez? Foram até a caverna. 3.000 homens de Judá. Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós. Por que fez isso? Leia de novo. Devagar. O povo que Sansão deveria libertar veio amarrá-lo para entrega. Loa aos inimigos. Prometam que vocês mesmos não me matarão. Sansão pediu. Prometemos. Só vamos te amarrar e entregar. Eles o amarraram com 2 cordas novas e o levaram até o exército filisteu. Quando os filisteus viram Sansão amarrado, gritaram de alegria. Mas então aconteceu algo que se tornou lenda. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder. As cordas viraram fiapos nas mãos dele. Ele pegou uma queixada de jumento, um osso fresco, ainda úmido, e começou. Um filisteu caiu, depois 10, depois 100. Quando terminou, 1.000 homens estavam mortos. Sansão estava coberto de sangue, respirando pesado, segurando um osso quebrado, e completamente sozinho. Seu próprio povo o traiu. Os inimigos o caçavam. A mulher que amou o usou. Então ele clamou com sede extrema: tu deste esta grande vitória pela mão do teu servo. E agora morrerei de sede? Deus fendeu uma rocha, água jorrou. Sansão bebeu e reviveu. Mas repare, ele salvou o povo que o traiu e continuou sozinho. Por 20 anos, Sansão julgou Israel, um líder temido, respeitado, isolado. Até que a solidão falou mais alto novamente. E ele foi para Gaza. Gaza, cidade inimiga, porta do inferno filisteu. Sansão viu uma prostituta e entrou na casa dela. Por quê? Porque o homem mais forte de Israel pagaria por sexo em território inimigo. Porque solidão crônica te faz buscar conexão nos lugares mais perigosos. Os filisteus descobriram. Sansão está aqui. Cercaram a cidade. Trancaram os portões. Ao amanhecer, o matamos. Eles tinham um plano perfeito.
Sansão estava preso. Mas às 3 da manhã, Sansão acordou. Foi até os portões da cidade, portões imensos de madeira e metal, trancados, com guardas, e simplesmente os arrancou. Portões, colunas, trancas, tudo. Colocou nas costas e carregou até o topo de um monte, em Hebron, menos 60 quilômetros de distância. Subindo, montanha, imagine os guardas. Acordando, os portões sumiram. A cidade inteira exposta. Mas aqui está o que ninguém fala. Sansão estava se exibindo. Ele não precisava carregar os portões 60 quilômetros. Poderia só destruí-los. Mas não. Ele queria que todos soubessem. Eu fiz isso. Sansão estava viciado na própria lenda. No poder. Na Aten. E então, ele conheceu Dalila. Depois disso, ele amou uma mulher. No vale de Sorek. Seu nome era Dalila. Não diz que ela o amava. Só que ele a amava. Os líderes filisteus foram até Dalila. Seduza-o. Descubra o segredo da força dele. Cada um de nós te dará 1.100 peças de prata. Façam as contas. Eram 5 líderes. 5.500 peças de prata. Uma fortuna. Dalila nem pensou 2 vezes. Primeira tentativa. Sansão, me conta. Qual é o segredo da sua força? Como alguém poderia te amarrar? Que pergunta bizarra, não? Como alguém poderia te amarrar? Não era, nossa, você é forte. Como consegue? Era literalmente, como te capturo? Sans, o mento me amarrem com 7 cordas frescas. Enquanto ele dormia, Dalila o amarrou. Escondeu filisteus no quarto, gritou: Sansão! Os filisteus estão sobre você. Ele arrebentou as cordas como fios. Segunda tentativa. Você me enganou. Agora, me fala a verdade. Cordas novas que nunca foram usadas. Mesma cena. Ela o amarrou. Dormindo. Ele arrebentou tudo. Terceira tentativa. Você continua me enganando. Se me amasse, me diria a verdade. Tece 7 tranças do meu cabelo com um tear. Ela teceu. Ele acordou e arrancou tudo. Pausa. Vamos analisar isso. 3 vezes. Dalila tentou literalmente aprisioná-lo. 3 vezes. Havia inimigos escondidos no quarto. Qualquer pessoa racional teria ido embora. Mas Sansão voltava. Por quê? Porque ele estava viciado no ciclo. Sedução, trai, poder, repetir. Cada vez que ele quebrava as cordas, provava sua força. Cada vez que ela voltava, mesmo depois de traí-lo, ele se sentia desejado. Era um vício emocional. Então veio a 4ª tentativa. Até agora você tem me enganado e me dito mentiras. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? E todos os dias, ela o pressionava, perturbava, manipulava, até que sua alma se angustiou mortalmente. Ele estava exausto, emocionalmente drenado, e no momento de fraqueza máxima, ele falou: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se me rasparei, minha força me deixará. Dalila soube que dessa vez era verdade. Chamou os filisteus. Tragam o dinheiro. Ele me contou tudo. E enquanto Sansão dormia no colo dela... Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais dramáticas e poderosas da Bíblia. A jornada de Sansão, uma história sobre força, traição, queda. Mas acima de tudo sobre redenção. Imaginem um homem com uma força que parecia vinda dos céus. Um herói escolhido para libertar seu povo. Esse era Sansão, mas sua maior fraqueza não estava nos músculos, e sim no coração. Ele se apaixonou por Dalila e confiou nela o segredo de sua força. Seu cabelo, que nunca havia sido cortado. Uma confiança que lhe custou tudo. Em troca de prata, Dalila o traiu. Enquanto ele dormia em seu colo, os inimigos vieram e cortaram suas tranças. Naquele momento,
Sansão não perdeu apenas o cabelo. Ele perdeu sua força, sua liberdade e sua visão. Os filisteus, seus adversários, vazaram seus olhos e o levaram como um troféu de guerra. O herói de Israel agora era um escravo, humilhado, forçado a girar um moinho como um animal. Nos meses que se seguiram, na escuridão da prisão e do seu próprio arrependimento, algo começou a mudar. Longe dos aplausos e da arrogância, Sansão viveu em silêncio. E enquanto ele refletia sobre seus erros, seu cabelo, o sinal de sua aliança com Deus, começou a crescer novamente, despercebido por seus captores. O clímax de sua história acontece durante um grande festival. Os líderes filisteus, cheios de orgulho, decidiram trazer Sansão para o templo, para que todos pudessem zombar do herói caído. Milhares de pessoas se reuniram no terraço e no interior do templo para se divertir às custas dele. Cego e enfraquecido, Sansão foi guiado por um menino até o centro da festa. Enquanto a multidão o ridicularizava, algo se acendeu dentro dele. Ele pediu ao menino que o guiasse até as colunas principais que sustentavam todo o templo. Ali, com as mãos sobre os pilares, Sansão fez sua última e mais sincera oração. Ele não pediu por vingança, mas por força, apenas mais uma vez. Ele clamou: Soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, peço-te que me fortaleças, só mais esta vez. Naquele instante, um poder sobrenatural percorreu seu corpo. Com um grito que ecoou pelo templo, ele empurrou as colunas com toda a sua força. O edifício inteiro tremeu e desabou, sepultando Sansão e todos os líderes filisteus que ali estavam. Em seu ato final, ele derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. A história de Sansão nos ensina que, mesmo quando caímos e perdemos tudo, a redenção é possível. É uma lição sobre humildade e sobre a importância de colocar nossa confiança não em nossa própria força, mas em algo maior. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber se levantar, mesmo que seja pela última vez. Obrigado por assistirem. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima. Por que essa história importa em 2025? Porque estamos vivendo em uma era de Sansões. Pessoas com poder enorme, influência massiva, recursos ilimitados, mas emocionalmente famintas, viciadas em validação, repetindo padrões destrutivos. A história de Sansão é um alerta sobre 5 coisas. 1. Força externa não cura vazio interno. Sansão podia derrotar exércitos, mas não conseguia vencer a solidão. Hoje, pessoas têm milhões de seguidores, mas se sentem invisíveis. Dinheiro, mas não paz. Poder, mas não propósito. 2. Dons não são caráter. Sansão nasceu com um chamado. Tinha unção de Deus, mas não tinha maturidade emocional. Hoje, vemos líderes talentosos destruindo tudo porque confundem dom com caráter desenvolvido. 3. Isolamento te faz vulnerável. Sansão não tinha comunidade real. Só tinha pessoas que o temiam ou o usavam. Quando Dalila apareceu oferecendo intimidade, ele não resistiu. Hoje, a epidemia de solidão faz milhões caírem em relacionamentos tóxicos, porque qualquer atenção parece melhor que nenhuma. 4. Padrões não quebrados te destroem. 3 vezes, Dalila tentou traí-lo. 3 vezes, ele voltou. Na 4ª, pagou o preço. Hoje, chamamos isso de red flags. Mas quantos ignoram sinais claros porque estão viciados no ciclo? 5. Nunca é tarde para um último ato de sentido. Sansão destruiu tudo, desperdiçou seu chamado. Morreu jovem e cego. Mas seu último ato salvou Israel e destruiu a liderança filisteia. Mesmo no fim, havia redenção. Mas a verdadeira lição é mais profunda. Sansão não foi destruído por Dalila.
Foi destruído por solidão que o levou até Dalila. Foi destruído por um vício em provar seu valor através de feitos externos. Foi destruído por confundir poder com invulnerabilidade. Em 2025, isso é epidêmico. Seus brilhantes, que destroem empresas por decisões impulsivas. Influencers que têm tudo, mas não conseguem manter relacionamentos. Atletas de elite, que dominam o campo, mas caem fora dele. Líderes espirituais, com dons incríveis, mas vida privada em ruínas. O que Sansão nos ensina: admita quando está emocionalmente vulnerável, construa comunidade antes de precisar dela, desesperadamente. Seus dons não te fazem imune a consequências. Padrões destrutivos não param sozinhos. Você tem que pará-los. Solidão crônica te faz tomar decisões que você sabe que são erradas. APERRUNT. A que fica? Qual é o segredo da sua força? Se alguém te fizer essa pergunta e você perceber que eles querem a informação não para te conhecer, mas para te controlar, corra. Dalila não foi o problema. O problema foi que Sansão estava tão faminto por conexão que ficou mesmo depois de descobrir quem ela realmente era. Não seja Sansão. Você pode ter todos os dons do mundo, mas se você está emocionalmente faminto, vai entregar seu poder para quem ofereceu um prato vazio com aparência de banquete. A história de Sansão viraliza porque é nossa história. Todo mundo conhece alguém que é forte, mas faz escolhas fracas. Todo mundo já foi esse alguém, em algum momento. E todo mundo precisa lembrar: força sem sabedoria emocional é apenas poder esperando para ser desperdiçado. Moral final: Sansão matou mais inimigos na morte do que na vida. Mas imagine se ele tivesse vivido com a sabedoria que teve no último momento. Não deixe seu maior impacto ser seu último ato. Viva com intenção. Construa relacionamentos reais e nunca confunda solidão com amor. Compartilhe. Se conhece alguém que precisa ler isso, pode ser você mesmo.